Deus, louvado seja Deus. Paz do Senhor, queridos. Muito bom estar aqui, muito bom mesmo, queridos. Novidade para vocês, novidade para mim também, estar aqui no domingo à noite, né? Temos o costume de estar aqui nas terças, com um pouquinho só de pessoas, né? Então, privilégio mesmo, e que honra poder estar aqui no domingo à noite, né? Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Deus abençoe. Queridos, o tema dessa ministração é de geração em geração. E eu vou falar sobre fé. Que a nossa fé, aquilo que nós cremos, ela precisa não somente ser dita, mas vivida, para que ela possa, de fato, de verdade, ser transmitida de geração a geração. Mas antes de começar, eu gostaria de orar com você. Antes mesmo da gente ler o versículo, eu gostaria de orar com você. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, porque tudo é sobre você. Nada é sobre nós. Todas as coisas são sobre você e sempre será. Mas você, Senhor, com o teu amor, você permite que nós possamos participar do teu reino. Muitíssimo obrigada. E é assim que eu me coloco diante de você nesta noite, assim como já foi nessa manhã. Um vaso, mas a essência, aquilo que vem nele, vem de você. Fique à vontade, Senhor, para falar com a tua igreja. Assim como você já falou ao meu coração, que seja noite de muito bênção. É o que eu lhe peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mas antes de eu começar, queridos, eu preciso contar para vocês. Hoje seria o Wilmo que estaria aqui. Eu faço a escala há muitos anos nessa igreja. E todo ano eu escalo o Wilmo para ministrar no Dia das Mães. O Wilmo gosta muito de ministrar em datas. E seria ele. E ele perguntou para mim por que ele iria ministrar dia 10, que era Dia das Mães. Eu falei, porque todo ano você ministra no Dia das Mães. Ele falou, exatamente, todo ano eu ministro no Dia das Mães, mas eu não sou uma mãe. E aí ele sugeriu gentilmente, e se fosse você? E eu disse assim para ele, Ilmo, eu não sei. Eu gostaria, mas eu acho que eu não estou pronta, acho que eu tenho medo, muita gente, é diferente de Tadel. E aí ele disse assim para mim, ora, irmã. Isso foi uma terça. Ora, e no domingo você me dá a resposta. E o Ilmo não veio no domingo para eu dar a resposta. Ele foi viajar. Mas eu já tinha a resposta, querido, na terça-feira antes de sair daqui da igreja. Ele falou comigo aqui na frente. E eu fui para minha casa. E eu cheguei ali na porta, o Senhor falou assim para mim, fala sobre Eunice e Lloyd. E eu pensei dentro de mim, já, Senhor, então sou eu mesmo, não vou ter como correr. E ele disse assim para mim, e o tema, filha, é de geração em geração. E eu sabia que ele estava falando sobre mim, sobre meus filhos. Eu já sabia. Mas eu fiquei vários dias dizendo para o Pito, bem, explicando para ele, o Senhor já me deu o tema, já me deu sobre o que é. Cheguei em casa, fui ver onde estava. Eu sabia que era Paulo falando com Timóteo, mas fui ver onde estava, 2 Timóteo. E eu dizia, bem, mas e se eu ficar com medo? E se eu ficar nervosa? Só que eu combinei com o Ilmo, falei, Ilmo, e se eu ficar com medo? Enfim, ele disse assim para mim, eu tenho uma palavra nele. Se até domingo você não quiser, você me fala e eu prego. Mas o Senhor dizia para mim, é você. Mas tudo que é novo a gente tem medo, queridos. Eu já preguei no domingo aqui nessa igreja, mas há mais de 10 anos atrás. E também por necessidade. Que o pastor Rodrigo estava escalado e ele foi chamado na Bracel e eu cobri ele. E esse mês, quando eu vi que tinha 5 domingos, eu falei para o Pito, bem, o pastor Rodrigo não está ministrando por causa do acidente, tem 5 domingos. Ele disse assim para mim, não tem problema, pode me escalar 3 domingos. Ele é forte e corajoso, como ele pregou domingo passado. E eu disse para o Senhor, Senhor, vou fazer assim, vou pôr o Pito 3 domingos, mas vou pôr ele do dia 31. Até lá, se o Senhor quiser que eu ajude ele, eu prego dia 31, se o Senhor me dá uma palavra. Mas eu não vou contar para ele, tá, Deus? Para ele não ficar me pressionando. E não era dia 31, era dia 10. Era hoje. Queridos, e foi tão fácil para mim saber o que Deus queria que eu falasse.
Porque eu estava ali naquela porta, o Senhor já foi falando. Eu entrei no carro, eu contei para ele: bem, Deus quer que eu fale sobre Eunice, sobre Lloyd. E ele me deu o tema de geração em geração. E daqui em casa nós fomos falando sobre isso. E durante a semana eu comecei a remoer sobre aquilo. E todos os dias eu fui montando um pouquinho, eu tirava, punha, tirava. Eu não gosto de usar IA, mas eu usei. Aí eu tirava uma coisa que ela tinha posto, colocava uma minha, até ficar aparecendo a minha cara, e ficou. E hoje, a hora que nós saímos dessa igreja de manhã, depois do culto, eu estava feliz demais. Muito feliz, porque foi uma bênção hoje de manhã. Porque não é sobre mim, é sobre ele. Só que quase chegando em casa, eu contando pro Pito que eu estava feliz, né? E eu falei para ele: mas você sabe que não está completo, né, bem? Aí ele disse assim para mim: faltou o Vitor, né? Falei: claro, né, bem, é dia das mães, faltou o outro filho. E ele disse assim para mim: não fale isso para ele, Neiva, ele vai se entristecer. Eu falei: eu não vou falar, bem, ele já sabe. Comentei com ele. Falei: eu sou mãe, bem, para o meu coração ficar totalmente feliz, precisaria dele também aqui. Ainda brinquei com ele: bem que ele podia ter feito uma surpresa para mim, Aparecida, do nada. Está tão pertinho ali no Canadá, ele poderia ter aparecido do nada. E aí à tarde ele me ligou. E eu falo todos os dias com o Vitor, todos os dias por telefone. Eu ligo todos os dias para ele. E eu contei para ele da ministração, eu contei que Deus já tinha me dado título, tema, eu contei tudo, que eu conto tudo para ele. E hoje ele se mudou. E ele está procurando uma igreja. Ele tinha uma igreja muito boa lá onde ele morava. Ele está procurando uma igreja. Semana passada ele foi em uma, na retrasada em outra. E hoje ele foi numa igreja que ele nunca tinha ido. E ele falou assim: mãe, o Vitor é muito firme, ele é que nem o Pito. Não vejo o Pito chorar. Não vejo o Vitor chorar. E ele me contou chorando. Ele falou assim: mãe, eu fui nessa igreja. E eu falei: você gostou, filho? Ele falou assim: eu gostei da palavra, mãe. Não gostei muito do louvor. É difícil ter um louvor como o nosso, né, queridos? Mas você não sabe, mãe, a palavra foi tão boa. Eu falei: verdade, meu amor. O que foi dito? Sobre o que foi ministrado? E ele chorando, ele disse assim para mim: sobre Eunice e Lloyd. E ele disse assim para mim: o tema, mãe, era sobre o legado que é transmitido. Exatamente aquilo que você ministrou. E ele falou assim: mãe, e foi uma mulher também. E eu chorei a palavra inteira. E acabou a palavra, eu fui lá contar para ela. A minha mãe, lá no Brasil, ia pregar exatamente essa palavra. Para alguém pode parecer assim: e daí? É a Bíblia. Não é, queridos, não é só a Bíblia. É um presente de Deus para o meu coração de mãe. Porque Deus se preocupa conosco. Eu sempre digo isso, nos mínimos detalhes. E eu sempre digo: cuida daquilo que é de Deus, que Deus cuida daquilo que é seu. Eu continuo cuidando daquilo que é de Deus, mesmo depois que o Vitor foi embora. E Deus está cuidando daquilo que é meu. Aliás, que é dele primeiro, que é o meu filho. E eu falei: bem, agora fechou o meu dia de mãe. Agora está 100%. E foi maravilhoso. Quantos textos essa mulher poderia ter usado, essa pastora? E ela usou 2 Timóteo 1:5, igualzinho meu. E ele foi falando as coisas que ela falou. Eu falei: filho, como pode? Igualzinho. Ele falou: mãe, eu não me contive. E aí ele chorando, queridos, ele disse assim para mim: eu não sei. Ele disse assim para mim: você sabe, né, mãe? Eu falei: o quê? Que você, mãe, é o meu maior exemplo de fé. E aí chorava ele lá e eu aqui. Eu falei: não, filho, você nunca me disse isso. Ele falou: não. Eu falei: não. Aí nós dois chorando. Eu falei: filho, muito obrigada. Muito obrigada. Porque é sobre isso que eu vou pregar. Queridos, o que nós estamos deixando? Eu falei para o Vitor: eu ganhei meu dia. Que o Vitor lá é 50% do meu coração, o outro 50% é o Murilo. Louvado seja Deus. O Senhor é maravilhoso. De geração em geração. 2 Timóteo 1:5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti,
Paulo falando para Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Que bom, hoje é o dia das mães, celebramos o dia das mães, mas essa mensagem, queridos, não é só para nós mães. Quando a Bíblia fala de fé, queridos, ela não fala apenas de um papel. Ela fala de um legado que qualquer pessoa pode construir. Que qualquer pessoa e todas as pessoas devem construir. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui para Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. E aí, nós temos que concluir. Se ele registrou que a fé que ele via em Timóteo era uma fé não fingida, existe a fé fingida. A fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó e também na tua mãe. Que coisa poderosa, queridos. Não começou em Timóteo, começou alguém antes dele. 2 gerações antes dele começava uma fé não fingida, que foi passada para ele, que ele aprendeu. Queridos, a fé, ela se aprende, não somente estudando, mas ela sendo praticada. E não apenas com as coisas grandes, queridos, também e principalmente com as pequenas coisas, como dentro da nossa casa, não falando mentira, não tentando enganar ninguém, não tentando passar ninguém para trás, não sendo egoísta, começando principalmente dentro da nossa casa. Coisas pequenas do nosso dia a dia, mas que vão formando uma fé não fingida. A fé de Timóteo começou em outras pessoas antes dele. Isso nos ensina algo profundo, queridos. Ninguém nasce pronto. Alguém sempre influencia o nosso destino. Timóteo teve o destino dele influenciado pela mãe, que teve o destino influenciado pela avó, e ele, por consequência, pelas duas. Eu não tive esse privilégio de Timóteo, de ter dentro da minha casa pessoas do meu sangue, da minha casa, da minha parentela, que me ensinasse a palavra do Senhor, que me ensinasse sobre fé. Por que eu digo infelizmente? Porque poderia ter sido desde pequeno. Não tive esse privilégio. Mas eu posso dizer que eu tenho pais espirituais, que eu tenho pai espiritual, que eu tenho mãe espiritual, que o pastor Samuel, a pastora Márcia, que me ensinaram praticamente tudo que eu sei e que eu precisava aprender quando me converti. Pessoas que com certeza têm uma fé não fingida, e eu pude me espelhar. E que bom, queridos, não começou em mim, começou neles. Nunca começa em nós, queridos. Sempre tem alguém que influencia o nosso destino. E eu fui muito bem influenciada, continuo até hoje. Glória a Deus por isso ser influenciado pelos meus pastores. E Deus pergunta algo para mim e para você, queridos. Que tipo de fé nós estamos deixando depois de nós? Que tipo de fé? Como é a tua fé? Quem convive com você? Quem trabalha com você? Tua parentela? Mais especificamente, dentro da tua casa. Hoje, a hora que o Vitor disse para minha mãe, você sempre foi meu maior exemplo de fé. Parecia que eu tinha ganho assim meu melhor e maior presente. E eu chorava aqui e ele chorava lá. Que tipo de fé nós estamos deixando? Quem nós temos influenciado? Paulo estava preso. Ele sabia que o dia da morte dele estava próximo, porque ele tinha intimidade com o pai, e o pai se alegrava em revelar para ele a vontade dele antecipadamente. Ele sabia que estava muito próximo a morte dele, e ele queria encorajar o querido discípulo dele, o amado discípulo dele, a se preparar para as provas, para as lutas que estavam por vir.
Ele gostaria de ver Timóteo, se alegrar com ele. Então ele escreve uma carta para Timóteo. E nessa carta, ele cita o que ele via em Timóteo. E ele diz, e ele escreveu, e ficou registrado para nós, porque isso era muito importante, queridos. Ficou registrado na palavra do Senhor. Ele via em Timóteo uma fé não fingida. Isso é algo que tem que chamar a nossa atenção. Essa leitura precisa chamar a nossa atenção. Ele não diz, veja a tua fé, me recordo da tua fé, Timóteo. Ele diz, da tua fé não fingida. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais, queridos. Que quando forem falar da minha fé, quando forem falar da tua fé, pelas nossas costas, ou forem nos mandar um bilhetinho, ou falar de nós para outras pessoas, possam dizer isso. Puxa vida, a fé daquela irmã é não fingida, uma fé verdadeira. Uma fé que não é apenas falada, mas é vivida. Uma fé não fingida, queridos, tem algumas coisas que nós podemos aprender com ela. É uma fé que não é de aparência. É uma fé que é de verdade. Esse é o primeiro ponto. Paulo chama de fé não fingida, ou seja, não era uma fé apenas de culto. Não era uma fé de aparência. Era uma fé vivida dentro de casa. Tanto é que o menino cresceu vendo a fé sendo praticada na casa dele. Não foi difícil quando ele se tornou um homem ter uma fé não fingida, porque ele cresceu com a prática daquela fé dentro da casa dele, com exemplos vivos e verdadeiros. Porque ser crente aqui dentro é muito fácil. Mesmo porque aqui todos são crentes, aqui todos são salvos, é muito fácil. Mas e dentro da nossa casa, onde a nossa fé é aprovada, como que é? É fácil ser crente lá dentro de casa? Quando a mulher quer muito fazer uma coisa, o marido fala não. É fácil. Quando o filho quer algo e o pai e a mãe diz não. Quando o pai e a mãe pedem algo para o filho e o filho precisa alegremente, prontamente, imediatamente obedecer. É fácil. Mas é aí, queridos, que a nossa fé, ela é provada. Se nós temos realmente uma fé fingida ou uma fé não fingida. Quem somos nós quando só nós, a nossa família e Deus está nos vendo? Quem somos nós? Temos que levantar a nossa mão no culto, com certeza, queridos, porque aqui é o culto de adoração. Você deve adorar o Senhor. Eu nem me importo com quem está do meu lado. Eu levanto as minhas mãos, eu não consigo, se amarrar minha mão, acho que eu nem consigo adorar o Senhor. Mas nós precisamos, queridos, levantar a nossa voz lá em casa para falar com o Senhor. A mão aqui deve ser levantada, mas a voz lá em casa para falar com Ele também é necessário. Isso é uma fé não fingida. Uma fé que continua quando o culto acaba, que continua quando ninguém está vendo. Aliás, que é mais intensa quando ninguém está vendo, quando estamos a sós com Deus. Temos que falar de Deus para as pessoas, é nossa incumbência. Os anjos queriam, mas Deus disse, não, são os meus filhos. Temos que falar de Deus para as pessoas, mas também temos que ter vida com Deus, no nosso secreto. Estudar a palavra, orar, conhecê-lo. Isso é uma fé não fingida. Porque senão, queridos, quando vem as adversidades, quando vem as lutas, a gente sucumbe. A gente abre a boca e vem coisas que não edificam. Fé fingida. Não pode ser assim a nossa fé, queridos. A fé de Eunice e de Lloyd era diferente. Era uma fé que os olhos não viam apenas, mas que a vida mostrava. Por isso foi tão fácil ser passado para Timóteo, de uma forma firme. Ele viu uma fé que era vivida, não somente ensinada. Ele cresceu com mulheres que viviam
aquilo que elas ensinavam para aquele menino que depois se tornou um homem. A Bíblia diz em Timóteo 2,17: assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Eu acredito que essas mulheres, essas duas mulheres que ensinaram Timóteo, elas ensinaram com as ações delas, não apenas com palavras. E eu sempre digo, queridos, que as nossas palavras ensinam, mas o nosso exemplo, ele arrasta. Eu sou professora. Eu sei que as palavras ensinam, porque senão eu iria dizer que a minha função não tem valor. Palavras ensinam, e eu melhor do que ninguém sei disso. Mas o meu exemplo lá na sala de aula, ele arrasta as crianças. Quando eu estou brava com elas, eu chamo a atenção delas. Eu estou ensinando mais do que quando eu estou usando apenas as minhas palavras. Porque quando eles vão chamar a atenção um dos outros, às vezes eles chamam igualzinho eu. E eu falo, meu Deus, estou criando neivinhas e neivinhos. Eu tenho que tomar cuidado como eu falo com eles. Todo ano eu tenho desafio. Quem é professora sabe, nós temos desafios na sala de aula. E o ano passado eu tive um desafio grande no começo do ano, com uma menina. Eu dou aula para 4º ano. Eles começam o ano com 9 anos e terminam com 10. São pré-adolescentes. Super fácil. Quem tem pré-adolescente em casa sabe. Super fácil. E eu tive um desafio com essa menina no começo do ano. É normal. Se dado, eles testam, ver até onde vai o limite da gente. Mas do meio do ano para o final do ano, a gente se tornou amigas queridas. E eu oro com eles todos os dias. E no final do ano, aquela menina que no começo do ano era brava, carrancuda, ela disse assim para mim: na última semana, estou preocupada. Eu disse, com o que, meu amor? Falei, porque quem vai ser o nosso professor ou professora ano que vem? Eu falei, não fica preocupada. Ela falou, mas eu estou, professora. Porque quem vai orar com a gente todos os dias? Principalmente quando a gente estiver nervosa. O meu exemplo de colocar eles nas mãos do Senhor todos os dias ensinou mais aquela menina do que as matérias propriamente dita. Eu me recordo que o ano passado essa mesma menina, quase no final do ano, teve um campeonato de educação física. E eu sou um pouco competitiva. E eu também passo isso para eles. E os meninos estavam indo muito bem, é separado menino de meninas. Os meninos já estavam praticamente campeões. E as meninas tinham que ganhar 3 jogos. Elas ganharam 1 e no segundo não era meu dia de ficar lá, era o meu HTP. Mas eu falei, vou lá espiá-las. E eu cheguei no meio do jogo. E era bem na hora que estava quase na hora de dar o tempo delas. E deu o tempo delas. E essa menina me chamou, Pro. E eu fui lá no meio da quadra, ela disse assim, bem baixinho para mim: ora para nós estamos nervosas, por isso nós estamos perdendo. Eu me senti, gente. Eu me senti. Falei, então venham aqui, nós oramos. Por incrível que pareça, elas se acalmaram. Eu só pedi para Deus para elas ficarem muito calmas. E elas ganharam aquele jogo, e a felicidade delas. E no final elas pulavam. E eu dizia para elas, o mais importante não é ter ganho. E eu dizia para elas, ganhar é bom, mas o mais importante é que Deus ouviu nossa oração e vocês se acalmaram. Sabe, queridos, essas coisas ficaram no coração daquela menina. Muito mais do que a matemática, a ciência, a história, a geografia e a língua portuguesa. Eu tenho certeza disso. E eu vejo ela ainda esse ano. Ela está no 5º ano, mas eu vejo ela no corredor da escola. E eu sei que aquela menina me ama porque eu amo muito ela. E me deu tanto trabalho no começo do ano passado. O nosso exemplo, querido, arrasta. Mas as nossas palavras ensinam. Então, só ensinar sobre fé para o seu filho. Falar para ele o que a palavra diz. Não basta, mãe. Não basta, pai. Você precisa e nós precisamos viver aquilo que nós ensinamos dentro da nossa casa. Mães, seus filhos não aprendem somente com o que você fala. Seria muito fácil se fosse assim. Mas ele aprende com o que você vive com ele. Igreja, o mundo não precisa de mais discurso, precisa de prática da palavra. Segundo ponto que a fé não fingida ensina. A fé não fingida, ela é uma fé que influencia mesmo em meio às dificuldades.
Timóteo, queridos, não nasceu num lar perfeito. A palavra do Senhor diz assim em Atos 16:1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Ou seja, o pai de Timóteo não compartilhava da mesma fé da irmã, da mãe dele e da sua avó. A mãe de Timóteo era crente, o pai dele não. Mesmo assim, a mãe dele, Eunice, não usou isso como desculpa. Ela decidiu: eu vou fazer a minha parte. E ela fez muito bem, bem demais, a ponto do nome dela estar registrado na palavra do Senhor, dizendo que a fé dela influenciou aquele filho. E muitas vezes, queridos, quando nós não estamos fazendo a nossa parte, nós queremos transferir a nossa responsabilidade. Mas o meu marido também não ajuda. Minha família não me apoia. Nosso mundo está muito difícil. Eu ensino e o mundo desensina. Não importa, queridos. Eunice nos ensinou que não é preciso um ambiente perfeito para gerar um legado poderoso. Não é preciso um ambiente perfeito para gerar um legado poderoso. Ela não tinha um ambiente perfeito, porque o marido dela não servia a Deus, mas ela gerou no filho dela um legado poderoso. Ela fez a parte dela. Isso é para tudo na nossa vida. Eu não faço bem feito o meu serviço porque quem trabalha comigo não faz. Isso é desculpa. Eu não me exercito porque o Pito não quer se exercitar comigo. Começou e agora? Depois de 7 meses eu indo sozinha. Mas eu não como direito porque em casa ninguém come. Não é desculpa. Aliás, é desculpa, mas não é motivo. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança. Ensina a tua criança. E depois que ela cresceu, confia naquilo que você ensinou. Agora, se você não ensinou, e se você não foi exemplo, tema mesmo. Tema mesmo. Ensina a criança, diz a palavra do Senhor. Mas nós, mãe, nós temos que tomar muito cuidado, queridos, porque eu já disse isso aqui em outras oportunidades. Muitas mães estão tentando amar os seus filhos e educar os seus maridos. E tem que ser exatamente o contrário: amar o seu marido e educar o filho. Mas infelizmente, mesmo dentro da igreja, nós temos uma geração de pais e mães que abriram mão de educar os seus filhos e estão querendo fazer apenas a vontade dos seus filhos. E isso tem sido terrível, porque a Bíblia não tem dito para fazer isso. A Bíblia diz que é para usar a vara. E tem mãe que fala: ai meu Deus, coisa horrível. Então você está dizendo que a Bíblia é horrível. Ensina a criança o caminho que deve andar. E essa mãe fez exatamente isso. Ela obedeceu a palavra, independente das circunstâncias. Ela usou a fé e gerou em seu filho uma fé não fingida, a mesma que sua mãe Lloyd havia gerado nela. E a fé não fingida foi passada de geração em geração. Com certeza o filho dela aprendeu com ela a orar, a amar a Deus e a buscá-lo, sempre vendo o exemplo dela. Nós somos, queridos, os primeiros e principais exemplos. Já contei isso aqui hoje cedo. Eu peguei para mim a incumbência de orar com os meninos, com o Murilo e com o Vitor, quando eles eram pequenos, antes de sair de casa, de ir para a escola. E orei alguns anos com eles, até eles não estudarem mais de manhã. E eles só deixaram de estudar de manhã quando eles foram para a faculdade. Então eles já eram grandes, marmanjos, e eles iam no pé da minha cama e eu orava com os dois. E eles só deixaram essa prática quando eles foram para a faculdade. Por quê? Porque daí era noite. Então a gente orava à noite, não era mais de manhã. Mas a vida toda, desde que eu conheci Jesus, eu orava com esses meninos no pé da minha cama, na madrugada.
E isso eu tenho para mim como assim, um presente que Deus me deu. Porque hoje eu ouço os dois orarem. E vocês podem reparar, os dois têm um estilo de oração que se parece muito com o estilo de oração da mãe deles. E eu fico tão feliz, queridos. Como eu disse hoje cedo, eu não sei se pode dizer orgulho santo, porque orgulho não é de Deus, né? Mas eu fico com orgulho santo. O pai deles não orava com eles, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não trabalhava. E o pai trabalhava. Ficava 12 horas fora de casa. Então eu dizia para ele, não vai acordar cedo para orar com os meninos. Eu oro. Eu acordo, só por isso que era eu. E eu sempre gostei muito de orar por tudo. Tudo que entra na minha casa, mas também tudo que sai. Os meninos iam sair, não saía sem a bênção do Senhor. E isso sempre foi proteção para a vida deles. Não estão mais na minha casa, mas eu oro todos os dias por essas duas coisas lindas, maravilhosas. E agora a oração só aumenta, né? Porque veio a Thalita, vieram os filhos agregados. Queridos, o nosso exemplo arrasta. E um conselho para as mães: não desista por causa do ambiente que você está inserida. Seja exemplo de prática, de fé para o seu filho. Para os homens, você é referência espiritual. Para o seu filho, para sua filha, não desista. Para os solteiros, sua vida já está influenciando alguém, sua vida espiritual. Continue. Terceira coisa, uma fé não fingida é aquela que permanece ao longo do tempo. Paulo continua dizendo lá em 2 Timóteo 3,14: quanto a você, falando ainda de Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Ou seja, a fé que começou na avó, passou para a mãe, chegou no filho. Isso é continuidade. E Paulo diz para ele, continua, permaneça. Hoje, queridos, nós vivemos uma geração de coisas muito rápidas. E eu me incluo, porque se meu celular fica um pouquinho lento, eu já fico, epa, o que está acontecendo? Já quero que ele seja rápido. Se a televisão está lenta, bem, o que está acontecendo com ela? Às vezes o Pito fala, calma. Queremos tudo rápido. Fé rápida, emoção rápida, decisões rápidas. Queremos tudo assim. Se tiver que esperar, a gente não gosta. Estamos fazendo uma coisa, queremos enquanto aquela está sendo feita, já ir fazendo outra. Tudo rápido. Mas Deus trabalha com permanência. Eunice e Lloyd não viveram um momento espiritual, queridos. Elas construíram uma vida espiritual. E isso fez com que aquele menino pudesse também ter uma constância e construir para ele também uma vida espiritual firme e uma fé não fingida. Porque isso o Pito sempre fala, já falou várias vezes aqui nesse púlpito, já falou para os discípulos, não é sobre começar bem, queridos. Não é só sobre começar bem, é sobre continuar. E eu vou fazer um desabafo aqui. Se bem que é no púlpito, todo mundo vai ouvir, né? Mas eu e o Pito, como pastores, nós nos entristecemos, queridos, quando vocês têm algum problema e vocês desistem de contribuir na obra do Senhor. Sabe por quê, queridos? Eu e o Pito temos muito problema. Mas em todos esses anos, nós nunca pensamos em desistir. Nunca. Porque não é sobre nós. E eu acredito que por isso que o Murilo e o Vitor também sejam firmes. Por ver o pai e a mãe não querer desistir. E porque não é sobre começar bem, queridos. É sobre continuar bem. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, continuar bem. Porque não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. É sobre a obra do Senhor. E porque a palavra do Senhor diz que é para fazer tudo com a nossa, máximo da nossa força. Porque é para Deus. Continue bem, não comece apenas bem, continue bem. Continue bem até o fim. Não é sobre um culto, queridos. É sobre uma caminhada. Não é sobre esse momento agora que nós estamos tendo aqui, ó. É sobre daqui a pouco, sobre mais tarde, sobre amanhã, sobre a semana toda, sobre uma vida com Deus.
É sobre isso. E quarto e último motivo, uma fé não fingida é uma fé que se torna legado. Talvez Eunice Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, nunca tenham subido em um púlpito, nunca tenham sido reconhecidas por homens, mas elas formaram Timóteo. E quem foi Timóteo? Foi um líder, foi um pastor e foi um homem muito usado por Deus. Mesmo que as duas possam ter tido uma vida muito simples, formaram alguém que foi muito usado. Isso nos ensina algo muito poderoso, queridos. Nem todos serão vistos, mas todos podem ser essenciais na vida de alguém. Eunice e Lloyd foram essenciais na vida de Timóteo. Você pode ser essencial na vida do seu filho, na vida do seu irmão, na vida do seu esposo, na vida daquele que ainda não é de Cristo, na vida do teu vizinho, na vida de um aluno seu, na vida do seu patrão, na vida da pessoa que trabalha com você, na vida de um parente seu que não conhece a Cristo. Você pode ser essencial para essa pessoa, se você for um exemplo de uma fé não fingida na vida dessa pessoa. Essa pessoa pode ir muito longe por causa de você, da tua influência, daquilo que você está transferindo para ele ou para ela. Você pode ser muito importante. Queridos, eu não ganhei muitas pessoas ainda para Jesus. Dá para contar no dedo as pessoas que eu ganhei. Mas eu ganhei uma pessoa que está fazendo muito para Jesus. Eu ganhei meu marido. E eu tive o privilégio de eu fazer oração para ele repetir e ele confessar a Cristo. Que presente maravilhoso o Senhor me deu. E ele já fez muito mais do que eu já fiz. E eu ganhei ele para Jesus. Então eu posso ser bem menos relevante do que ele. Mas eu fui usada por Deus para fazer isso. Seja inesquecível na vida de alguém. Seja essencial na vida de alguém com a sua fé não fingida. Impacte essa vida com a sua fé e deixe Deus transformar essa vida. Na terceira carta de João 1,14 diz assim: não tenho... eu pulei uma coisa, queridos. Por quê? Porque o mundo, queridos, valoriza heranças materiais, mas Deus, o nosso Deus, Ele valoriza heranças espirituais. Quando eu não estiver mais aqui, se eu for antes que o Pito, Ele vai poder dizer: se eu sirvo a Cristo, foi por causa da minha esposa. Em 3 João 1,4 diz: não tenho maior alegria do que ver meus filhos andando na verdade. Queridos, e aqui meus filhos, é claro que a gente sempre vai colocar, nós que somos mães, pais, primeiro nossos filhos de sangue. Mas aqui, queridos, pense também nos seus filhos espirituais. Paulo está dizendo aqui dos filhos dele. Não, essa carta não é de Paulo. Mas você pode pensar nos seus filhos também espirituais. Nós podemos pensar também nos nossos filhos espirituais. Que alegria quando a gente ensina um novo convertido sobre a palavra do Senhor. E aí a gente vê essa ovelhinha, esse filho espiritual andando na fé. Quando a gente vê os nossos filhos que nós ensinamos dentro da nossa casa andando na fé. Não tem alegria maior. Não tem alegria maior. Vale a pena. O que você está deixando para os seus filhos espirituais ou para os seus filhos de sangue? Eles podem olhar o seu exemplo? Seu nome será lembrado pelo quê? Por uma fé não fingida? Ou por uma fé fingida? Que a primeiro vento de tempestade sucumbe, cai. Ora está com o pé naquilo que não é de Deus, ora está com o pé naquilo que é de Deus. Como você é visto? Dentro da tua casa e fora dela. E para nós concluirmos, queridos, talvez hoje você se sinta cansado ou cansada, invisível, principalmente depois dessa palavra, se você estiver pisando na bola com o Senhor, ou que você não teve a sabedoria de criar seus filhos com uma fé não fingida. E aí você se sente assim: meu Deus,
está tudo perdido. Não está, queridos. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vejo a sua fé. Mesmo que ninguém veja, eu vejo a sua fé. E mais, queridos, aquilo que você e eu, que nós estamos construindo hoje, vai falar amanhã. Vai falar amanhã, através dos nossos filhos, através dos nossos discípulos, através daquelas pessoas que a gente está ganhando, que nós ainda vamos ganhar. Vai falar amanhã. Por quê? Porque fé verdadeira não morre, não para, não termina em você, não termina em mim, não termina em nós. Ela continua. Fé verdadeira, ela continua. Deus está nessa noite, queridos, chamando pessoas que estejam dispostas a viver isso. Uma fé verdadeira e um legado espiritual. Seja para os teus filhos de sangue, para os teus filhos espirituais. Viva uma fé verdadeira. Deixe um legado espiritual. Para as mães, é o nosso dia. Continue o seu excelente trabalho. Não estou fazendo um excelente trabalho. Comece um excelente trabalho. Deixe um excelente legado para o seu filho, para a sua filha. Homens, se por acaso você ainda não tem deixado um bom legado, faça isso. Assuma o seu papel espiritual dentro da tua casa. Primeiro para a tua esposa, porque os teus filhos estão vendo. Se você não tem ainda esse papel, os teus filhos estão vendo se você não é o cabeça da sua casa. Assuma esse papel para a tua esposa e também para os teus filhos. Jovens, comece agora. Comece agora a ter uma fé não fingida, porque isso agrada e muito o coração do Pai. Amém? Deus nos abençoe com a palavra dele, e aquilo que eu não pude explicar, que o Espírito Santo possa esclarecer melhor ao teu coração, em nome de Jesus. Amém?